Vamos estudar a palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Um texto bastante conhecido e que eu quero estudar com você hoje. Ezequiel capítulo 37. Você abriu? Amém? A partir do verso 1. A mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó soberano, só tu o sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara o Senhor, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos e farei ressurgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. E entendereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Verso 8. Atentei-me para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele cobrira. Todavia, eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então, o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e convoca o Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz conforme me fora ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida que dava para formar um exército sem medida. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Te agradecemos porque hoje o Senhor está falando conosco e te pedimos, Espírito Santo, limpa os nossos ouvidos, abre os nossos ouvidos para ouvir apenas a tua voz e prepara o nosso coração para receber o teu ensinamento hoje, em nome de Jesus. Amém? A primeira coisa, vamos destrinchar esse texto, que esse texto tem coisa demais para nos ensinar. A primeira coisa, ele começa contando que a mão do Senhor, não é isso que a gente leu? A mão do Senhor conduziu ele pelo poder do Espírito de Deus para um vale de ossos secos. A mão do Senhor conduziu o profeta e colocou ele naquele ambiente. O ambiente que nós estamos tem influência direta sobre como nós nos sentimos. Vou te dar um exemplo. Quando você está no velório de alguém, paira ali uma tristeza, não é? Se aquela pessoa servia ao Senhor, ainda tem aquele alento que a gente tem no coração, né? Foi salvo. Mas paira aquela tristeza. Se você tem uma pessoa querida
que está internada num hospital, ou já foi mandado para casa desenganado pelos médicos, quando você está naquele ambiente com aquela pessoa, paira ali um espírito de tristeza, de morte iminente, porque já não tem mais nada o que ser feito naturalmente. Quando você, porém, entra numa maternidade para visitar um recém-nascido que nasceu de uma família próxima ou da sua própria família, paira ali aquela alegria, não é? Aquele júbilo, aquela paz, nossa, uma nova vida está se começando, todo mundo celebra, e aquele sentimento, aquele ambiente te influencia, você passa a ter alegria. Se, por acaso, você está passando por uma dificuldade financeira tal, que você só tem dívidas e mais dívidas, e dia após noite, pessoas te cobrando, e você não consegue sentir que a sua sorte vai mudar a qualquer momento, e que você vai ficar rico. Consegue? O ambiente nos influencia. E algo me chamou a atenção, porque Ezequiel, ele foi conduzido por Deus a esse vale. Nós precisamos entender que não é pelo fato de nós servirmos a Deus e vivermos aqui na terra consagrados, separados por Deus, a gente não pode pensar que isso vai nos livrar de passar por vales de ossos secos. Jesus nunca floreou algo para nós. Tem um versículo aqui que eu cito em várias mensagens que eu acredito que você já sabe de cor. Jesus vira para nós e fala o quê? No mundo vocês terão aflições. Aí ele continua, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Algo que a gente precisa lembrar, que Jesus venceu o mundo vestido com a roupa humana, vestido na nossa humanidade. Ele venceu o mundo como ser humano, porque a Bíblia diz que Jesus, quando estava aqui na terra, ele foi tentado em tudo, como homem, como ser humano, igual eu e você, com a nossa carnalidade, sentindo fome, sentindo sono, sentindo sede, sentindo raiva, sentindo alegria. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Jesus venceu como homem. Cristo em nós, a esperança da glória. A palavra de Deus também diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Isso quer dizer que eu e você podemos também vencer esse mundo. Podemos também vencer todas as tentações, porque a Bíblia é clara. Deus não permite vir tentação sobre nós que a gente não pode suportar. Ele mesmo providencia para nós o escape. Então vamos voltar para o nosso texto. A gente passa por vales de ossos secos. E Ezequiel estava aqui nesse momento. E aí Deus faz uma pergunta para Ezequiel. No verso 3. Você acredita que esses ossos secos poderão ter vida novamente? O que Ezequiel responde? Tu sabes. Quando a gente está num vale de ossos secos, quando a gente está passando por um vale, a gente não vai sentir vida, a gente não vai sentir esperança, a gente não vai sentir o que o poder de Deus está sendo liberado e está agindo a nosso favor. Aqui, Ezequiel toma uma decisão, mesmo ele naquela circunstância, mesmo ele estando naquele ambiente de morte, ele decide focar em Deus. Senhor, eu não sei nada sobre esse vale de ossos secos, mas o Senhor sabe. Senhor, eu não sei nada sobre essa situação que eu estou passando, mas o Senhor sabe. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Não permita que o ambiente que você se encontra hoje coloque palavras na sua boca, determine a sua atitude. Um outro exemplo que eu gosto muito, é um profeta que me ensina muito, é Daniel.
Daniel prosperou, cativo, escravo da Babilônia. O ambiente em que ele estava, a condição natural em que ele estava, não foi determinante na vida dele, porque ele permaneceu fiel a Deus. E Deus pode tudo. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus pode tudo. Ponto final. Não tem como discutir com isso. Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. A despeito da nossa vida, a gente não pode esperar sentir, a gente não pode esperar a atmosfera mudar para a gente afirmar se Deus pode ou não fazer algo. Deus pode. Ele vai fazer? A gente não sabe, então a nossa resposta tem que ser: Deus, o Senhor sabe. Aí ele continua, ele vira e fala: profetiza, ordena, profetiza. Ezequiel estava aonde? Onde que ele estava? Num vale de ossos secos. A circunstância não mudou. Ele não sentiu nada. Ele não sabia o que poderia acontecer, mas Deus deu a ele uma ordem: profetiza. Profetiza. E algo sobre profetizar nós precisamos entender. Aqui está no mesmo versículo: profetiza. No entanto, a gente vê que Ezequiel espera Deus falar o que é para ele profetizar. Não espera? E no verso 7, a Bíblia deixa bem claro para a gente: eu profetizei conforme me fora ordenado. Eu profetizei conforme a ordem que eu recebi. Meu irmão e minha irmã, profecia, profetizar, não é autoajuda, não é uma mensagem e palavras de pensamento positivo. Isso é engano. E a gente precisa tomar cuidado, porque hoje, através da internet, nós recebemos vários tipos de alimento. Eu falei isso ontem. Mas a gente escolhe que alimento a gente vai comer. Profetizar é falar a palavra de Deus. Ponto final. Profetizar é falar o que Deus falou. Se você vai profetizar, você vai repetir o que Deus falou, porque presta atenção, Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus não tem compromisso com a palavra do mensageiro, Deus tem compromisso com a sua palavra. Se a mensagem que está sendo transmitida, se a profecia que está sendo liberada não foi dada por Deus, Deus não tem nada com isso. Nós precisamos ter esse cuidado. Aqui Ezequiel falou tudo conforme Deus ordenava. Profetizar é isso, é proclamar a palavra de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus. Nós precisamos abrir a palavra de Deus e profetizar sobre o vale de ossos secos que nós estamos passando, seja ele no seu casamento, seja ele na sua saúde, seja ele na sua vida financeira, seja ele no mundo onde nós estamos vivendo. Nós precisamos proclamar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus. Agora, uma coisa que nós precisamos nos posicionar. Vamos ler com atenção? Ezequiel estava no vale de ossos secos. Deus pergunta para ele: você acredita que esses ossos podem ter vida de novo? Ele responde o quê? Só o Senhor sabe. Eu não estou sentindo nada. Eu não vou falar nada, porque eu não sei. O Senhor sabe. Aí Deus vira e fala: profetiza. Diga a esses ossos, não é isso que está? Ordena, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Os ossos secos, eles estavam mortos. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, os ossos não iam ouvir. Deus é sobrenatural.
né? Estava até conversando isso com o bispo. A palavra de Deus não tem nada que detém a palavra de Deus. Se Deus fala que essa caixa aqui preta, que está aqui, se Deus falar que ela é azul, na hora que Deus falar, ela fica azul. Há poder na palavra de Deus. Mas eu sinto que aqui, Ezequiel precisava falar e ouvir e repetir, porque primeiro Ezequiel ouviu a palavra de Deus, depois ele virou para aquele cemitério, para aquele vale de ossos secos, e ele repetiu em voz alta a palavra de Deus. Eu e você, quando nós abrimos a Bíblia e nós lemos, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos recebendo a profecia de Deus, mas nós precisamos abrir a nossa boca, falar em voz alta e declarar a palavra de Deus. Isso é profetizar. Sabe qual que é o grande problema? É que a gente espera sentir. A gente espera algum sinal. A gente espera algum movimento, alguma coisa que nos dá A gente espera, como o povo gosta de falar, um insight. Para a gente fazer o que Deus manda fazer, para a gente profetizar. Ezequiel não esperou, Ezequiel obedeceu. No verso 7, diz que enquanto ele pregava, enquanto ele falava, enquanto ele profetizava, ouviu-se um barulho. O barulho não veio antes, meu irmão e minha irmã, não fique esperando o barulho chegar para você começar a profetizar, porque ele não virá. Ele não virá. Isso é fé. Fé não é sentimento. Fé é ação. Se eu creio, eu preciso agir como tal. Eu preciso ter ações pertinentes, referentes àquilo que eu creio, àquilo que Deus falou. Por que nós sempre oramos? Eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu vou te responder. Você acha, e já tem vários domingos que a gente tem feito isso, que a gente compartilhou isso um com o outro. Você acha que todo domingo que nós estamos aqui, e que nós subimos aqui no final do louvor, e a gente ora por quem está enfermo, você acha que toda vez a gente sente de fazer isso? Tem vezes que o Espírito Santo traz isso, o Espírito Santo nos conduz a orar por alguma coisa, a fazer algo no culto que não estava ali naquele script, digamos assim. Mas não, só que nós estamos obedecendo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, tem alguém enfermo? Vem, traga ele na igreja. Os presbíteros, os pastores vão orar, vão impor as mãos, e a oração de fé vai salvar o doente. Nós estamos obedecendo o que está na palavra de Deus. Você não precisa sentir, você não tem que esperar um sentimento, uma direção, um sonho, uma visão para declarar a palavra de Deus, para obedecer aquilo que Deus já falou. Você precisa fazer. O barulho vem depois, o ruído vem depois, a movimentação vai vir enquanto você obedece, enquanto você profetiza, enquanto você libera a palavra de Deus. O barulho veio depois. E aí eu quero que vocês sabem que a minha imaginação é fértil, né? Então vai junto comigo, se imagina num vale de ossos secos. Se imagine no lugar de Ezequiel. Põe aí os efeitos de filmes que você já assistiu e se imagine. Imagine que você está obedecendo. Ezequiel não sentia nada. Imagina aquela coisa bem macabra, porque ele estava lá e tinha um monte de osso seco, de aquelas coisas bem de filme de terror, que você fica assim incomodado. Mas Ezequiel obedeceu, falou, não estou sentindo, mas Deus falou, então eu vou profetizar. Enquanto ele profetizava, veio um barulho estranho. Aqui não fala se tinha alguém com Ezequiel. Então eu quero que você imagina, você sozinho, num vale de ossos secos. Eu já imagino um negócio até meio escuro, assim, uma coisa. E você está lá profetizando, de repente você começa a ouvir barulho estranho. Você assusta, mas você está obedecendo, porque você está focado em Deus. Seus olhos estão em Deus. E você continua profetizando conforme Deus falou, certo? Vem som de chocalho. Enquanto você está repetindo o que Deus já tinha te falado, ossos se juntam. De repente começa a ter tendão, começa a ter carne, começa a ter pele.
Só que agora, depois que você obedeceu, depois que você profetizou, que você não profetizou coisa da sua cabeça, da sua imaginação, você profetizou a palavra de Deus, ao invés de ossos secos, tinha um monte de corpo morto. Você não tinha mais osso seco. Você tinha, eu não sei, milhares. Quantos? Aqui não fala a quantidade. Fala que era sem medida. Ao invés de ossos secos, agora tinha milhares e milhares de corpos mortos. Um em cima do outro. Porque não tinha vida. Sabe quando você começa a orar? Sabe quando você se posiciona e fala, eu não estou sentindo nada, mas eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer a campanha, eu vou crer, eu vou continuar. E você começa, de repente você fala, meu Deus, o negócio que estava ruim agora está pior. Imagina você sozinho. O que é mais assustador? Um monte de osso seco, amontoado, ou um monte de corpo sem vida amontoado? E você sozinho. E você fala, Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou, eu profetizei. Não repare no ambiente. Fala para a pessoa que está do seu lado. Não repare no ambiente. Não coloque seus olhos na circunstância. Continue com seus olhos em Deus. Blinde os seus ouvidos para ouvir apenas a voz de Deus. Pode repetir. Blinde a sua mente, blinde o seu coração, para você receber mensagem apenas de Deus. Porque Deus continua e Deus vira para ele. No verso 9, profetiza agora ao Espírito. Profetiza e convoca. Eu não sei se na sua versão está assim, a minha está. Convoca o Ruá. O que é convocar? Convocar não é convidar. Se eu falo, eu estou te convocando, eu estou te dando uma ordem, não é? Deus fala para ele convocar o Ruá, o sopro de Deus. Convoca o sopro de Deus. Dizendo, Deus ainda dá as palavras para ele. Espírito, vem dos 4 cantos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Deus falou para Ezequiel ordenar, convocar. E depois disso, acontece algo tremendo. Não apenas, no verso 10 diz que no mesmo instante, não apenas o fôlego de vida entrou neles, e eles já eram corpos com vida, como ele continua, se colocaram de pé, e havia tanta gente que dava para formar um exército sem medida, se colocaram de pé. Quando nós aprendemos que a gente não tem que esperar sentir, a gente não tem que esperar, é uma direção, deixa eu te falar, a direção de Deus está aqui. Não espera você sentir. Sabe o que a gente muitas vezes tenta fazer? Com a nossa forma de agir como filhos de Deus, como cristãos aqui na terra, a gente fica querendo implantar o jeito da terra no céu. Porque a gente sente as coisas. Eu, como esposa, eu sinto quando tem clima lá em casa para eu pedir algo difícil para o meu marido. Tem dia que eu sei que se eu pedir eu vou ouvir não. Tem dia... É assim ou não é, mulheres? A gente sente. A gente sente quando a gente pega os filhos na escola que alguma coisa aconteceu e que não está bem. E aí a gente quer pegar esse nosso jeito de ser e transferir e querer agir assim. Mas não foi assim que Deus nos ensinou. Até quando o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orar, Ele fala o quê? Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no
céu, é o jeito do céu, é o reino de Deus que nós temos que trazer. Não é tentar pegar as coisas daqui para agir no mundo espiritual e agir no sobrenatural. Não. Então o que nós temos que fazer é o quê? Profetizar. Profetizar o quê? Aquilo que a gente sente? Profetizar aquilo que a gente acha? Profetizar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, abrir a Bíblia e declarar a palavra de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa sociedade. Não espere sentir, não espere algo mudar, não espere um barulho diferente. Profetiza, se posicione, profetiza, amém? E para terminar, eu quero só fazer uma observação. No verso 11, Deus continua explicando, e Ele explica para Ezequiel que esse vale de ossos secos representa a casa de Israel. E aqui eu quero deixar só seria uma nota pequena na mensagem, saindo um pouquinho do que eu falei, mas eu acho que é muito pertinente para os nossos dias. A casa de Israel, o povo de Israel se afastou do Senhor. Eles ficaram com o coração endurecido. E por isso que eles foram levados cativos na Babilônia, veio o juízo de Deus sobre eles. Mas tem uma carta escrita para a igreja, e eu quero que você abra para mim lá em Apocalipse 3. Que a gente precisa sempre fazer essa autoanálise da nossa vida. No capítulo 3 de Apocalipse, é a carta para a igreja em Sardes. Assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. A gente precisa tomar cuidado para que quando o Senhor venha, Ele não nos encontre morto, a gente achando que está vivo. O que seria isso, bispa? É aquela igreja, é aquele cristão que vem à igreja, frequenta a igreja, mas não vive a igreja. É o que o apóstolo Tiago fala: você ouve a palavra, mas você não pratica. Você está aqui, mas nos seus negócios, se fosse para você apresentar uma planilha dos seus negócios para Deus, você teria vergonha. Você está aqui, mas a forma como você se relaciona lá fora, a forma como você é dentro do seu casamento, os lugares que você escolhe frequentar, as companhias que você escolhe se relacionar, não condiz com a fé que você diz professar. Deus, quando Ele vier, Ele precisa nos encontrar com vestes brancas, sem mancha, sem mácula. Lá em Mateus, se eu não me engano é Mateus 7, a Bíblia diz, Jesus fala que nos últimos dias muitos chegarão a Ele e falam, né, nós expulsamos demônios no Teu nome, fizemos muitos sinais e maravilhas no Teu nome. E o Senhor Jesus vai virar para eles e falar: afasta de mim, eu não vos conheço. Porque vocês não fizeram a vontade do meu Pai. Deus nos ensina qual é a vontade dEle, quais são os princípios dEle para nós. Nós precisamos sim nos esforçar para termos uma vida em santidade, para termos uma conduta irrepreensível, como Daniel tinha, mesmo vivendo no mundo mau, mesmo vivendo em uma cultura completamente maligna. Ele não se contaminou, e ele trabalhava e ele prestava conta, e o chefe dele não era servo de Deus, ele era um homem mau, ele era um ímpio. No entanto, ele era irrepreensível. E às vezes, se nós estamos assim, se existem condutas pecaminosas em nós, a mesma coisa que Deus falou para Ezequiel, Deus faz para nós: eu posso fazer reviver esses ossos.
Eu posso trazer de novo fôlego de vida a esses ossos? Deus pode. A gente começa profetizando, a gente começa mudando, a gente começa fazendo o que Jesus falou para aquela mulher pega em adultério. Vai, não peques mais, abandona esse pecado. Isso não é sentimento, isso é decisão, isso é escolha. Você jamais vai sentir, eu devo parar de mexer com pornografia. Você não vai sentir isso, não. Você precisa escolher, você precisa decidir. Você sente todos os dias, toda segunda-feira, você sente vontade de acordar cedo e trabalhar? Toda segunda-feira? Você vai. Tem gente que acorda 5 horas, 4 horas da manhã para trabalhar. A pessoa sente aquela vontade maravilhosa? Não, ela escolhe. É decisão. Nós escolhemos. Nós podemos ser, como ele fala no verso 4, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Deus pode fazer de um vale de ossos secos, levantar um exército incontável, cheio do fôlego de vida, cheio do Espírito. Mas cabe a nós tomarmos a decisão, tanto de deixarmos de ser ossos secos, de deixarmos de ser uma igreja morta, que não vive o cristianismo verdadeiramente, tanto aqueles que profetizam sem sentir nada, simplesmente porque Deus ordenou, fale a minha palavra. Profetizar é proclamar a palavra de Deus. Proclame a palavra de Deus de manhã, de tarde, de noite, sentindo ou não sentindo, pensando ou não pensando. Abre a Bíblia e declare, profetize a palavra de Deus.